Olá, como é bom estarmos juntos aqui pela TV Alfa Ômega para as nossas reflexões bíblicas. E hoje eu quero conversar com você sobre um desafio que todo cristão enfrenta, que é o desafio de vencer a tentação do orgulho. O apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 16, o seguinte: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Note que, no meio desse versículo, ele transmite aos seus leitores um imperativo indiscutível. Ele diz: em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Isso poderia ser traduzido assim: não procurem cair nas graças ou nas boas graças de gente importante, mas tenham prazer na companhia de gente comum. Em outros termos, ele está dizendo assim: não sejam orgulhosos. Olha, isso foi uma ordem bombástica aos cristãos de Roma. Sabe por quê? Porque naquela época ainda havia escravidão naquela região. E a igreja era composta por altos oficiais, mas não só altos oficiais, tinha senhores de terra, tinha gente que era a nata da sociedade, e junto com esse pessoal todo estavam os escravos convertidos. E agora? Paulo está dizendo que todos aqueles eram iguais, que não deveria haver preferência por este ou aquele por causa da sua posição, porque em Cristo Jesus todos são iguais. Inclusive, numa outra ocasião, Paulo escreveu à igreja de Corinto algo semelhante. Ele disse em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, veja que palavras fortes que ele diz aos irmãos da igreja também lá de uma região não tão distante. Capítulo 4, versículo 7, ele fala assim: pois quem é que te faz sobressair? E que tu tens que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido? Paulo está dizendo, em outras palavras, que tudo o que temos e que somos é dádiva divina. Eu não sou dono de mim mesmo, é o Senhor Deus que na sua graça me concede tudo, inclusive a minha própria existência. Quem tem um bom emprego deve considerar isso como uma dádiva de Deus. Se você tem boa roupa, se você tem uma boa formação acadêmica, mora num bom bairro, numa boa casa, se você calça sapatos das melhores marcas, tudo isso é dádiva de Deus. Se você se considera alguém que tem habilidades intelectuais avançadas, habilidades motoras para praticar certos esportes, saiba que tudo isso é dádiva de Deus. Tudo vem dele. Logo, não há do que nos gloriarmos, já que tudo é dádiva divina. Por isso que James M. Gray, um notável cristão, escreveu: exclua-se a vanglória, derrube-se o orgulho, sou apenas um pecador salvo pela graça. É isso que nós somos, pecadores salvos pela graça. E graça significa favor não merecido. Portanto, que o Senhor Deus nos ajude a não ficarmos escolhendo os amigos ou as pessoas com quem vamos nos relacionar por causa da beleza que elas têm, ou por causa da casa aconchegante que moram, por causa da fama, por causa do dinheiro, por causa da influência política, ou por quaisquer outras razões efêmeras. Que nós escolhamos nossas amizades, as pessoas com quem vamos andar, porque elas são pessoas que têm a dignidade de Deus, ou simplesmente porque elas são criadas à imagem e semelhança de Deus. Não podemos fazer acepção de pessoas, mas vivemos com cada um, lembrando que cada uma é digna por causa da imagem de Deus que reflete em suas vidas.
Vale lembrar que a nossa vida não pode estar no palco. Ela deve estar sim no altar. Porque o palco é um lugar de autoexibição. Já o altar é um lugar de autonegação. Lá no Antigo Testamento, quando um animal era oferecido a Deus, ele era imolado e colocado no altar. Ele não tinha mais a vida. Assim somos nós. Nossa vida não nos pertence mais. Ela deve estar no altar, sendo oferecida a Deus como cheiro suave às suas narinas. Ela não deve estar no palco. No palco, o eu aparece e Cristo desaparece. Mas no altar não. No altar, o eu desaparece e Cristo é que entra no cenário. É Ele que aparece completamente. Então que Deus nos ajude a não vivermos no palco, e sim no altar, tendo as nossas vidas oferecidas como cheiro suave ao Senhor. Então, em vez de alimentarmos qualquer atitude de orgulho, olhemos as pessoas ao nosso redor e consideremos cada uma delas tão dignas quanto nós próprios, já que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Que Deus nos ajude a termos uma vida assim, completamente entregue a Ele, colocada no seu altar.